a participação do Rodrigo Gonçalves Dias. Ele vai falar um pouco da experiência dele, que atua na área da genética, cardiologia molecular, afim, atividade física e esporte, né, dentro do hospital do INCOR, lá em São Paulo. E, na sequência, teremos, então, depois a participação do Marcelo Ferreira Miranda, que vai falar sobre vai apresentar uma nota técnica sobre avaliação física, é um documento produzido pelo Conselho Federal de Educação Física. Então, na sequência, teremos, então, e depois, finalmente, na final da tarde, teremos a participação do José Marques Novo Júnior, que vai falar sobre formação e atuação do bacharel em Educação Física. O endereço eletrônico para os internautas fazer perguntas é fos2013@confef.org.br. E pediria que, nesse caso do relato de experiência, nós não temos muito tempo, mas se alguém tiver alguma pergunta, dirigir tanto a Alessandra quanto ao Rodrigo, poderão fazer deixando o seu nome, endereço, enfim, eletrônico, que eles podem depois se comunicar com vocês também, para facilitar. E se houver tempo durante o percurso, a gente pode abrir um espaço aí também. Obrigado. Bom, primeiramente, boa tarde a todos os presentes. Agradecer ao Marino mais uma vez pelo convite e pela oportunidade de dividir um pouquinho com vocês, que são pessoas como eu, profissionais de educação física, um pouquinho da genética. E, por incrível que pareça, claro que existe um viés enorme pelo fato de ser eu, uma pessoa que trabalho com genética, está falando isso, mas a genética está mais próximo da atividade física e, consequentemente, do profissional de educação física do que vocês podem imaginar. Eu digo ainda do que vocês podem imaginar pelo fato de que, por enquanto, eu acredito que o principal motivo pelo qual vocês poderiam acreditar que ela está distante do profissional de educação física é principalmente pelo fato de ainda não termos na grade curricular dos cursos de graduação em educação física uma disciplina de genética, ou seja, de biologia molecular. Então isso ainda torna um pouco nós muito distantes da genética, mas vocês vão ver que a ciência já avançou bastante e, ao contrário do que se acredita, nós estamos muito próximo dela. Eu vou começar basicamente fazendo uma introdução à genética, tá? Vou mostrar alguns resultados lá no final da minha apresentação, porque não adianta eu começar a falar de genética, mostrar resultados de genética se eu não der uma base, né, para nós profissionais que não temos ainda aquela base que devia vir lá da faculdade. Muito bem. Então, genética. Todo mundo já ouviu falar, todo mundo já abriu um livro de fisiologia do exercício e já leu um pouquinho sobre o princípio da individualidade biológica, né, que diz que nós somos semelhantes, porém, não somos iguais, porém semelhantes, né? E dentro do contexto da genética, veja bem que coisa interessante. Nós temos um fenótipo. O que é um fenótipo? O fenótipo ele é a interação, a união entre dois fatores, o componente genético de um indivíduo e a interação desse componente genético com os fatores ambientais. Se nós pensarmos, por exemplo, num fenótipo de obesidade, obesidade é um fenótipo bem caracterizado, nós sabemos o que significa ser um indivíduo obeso. Nós sabemos que pode ser que um fenótipo de obesidade, ele tenha um componente genético, pode ser, porque existem algumas pessoas que desenvolvem a obesidade mais por fatores ambientais, né, por uma dieta desfavorável, a inatividade física, mas a obesidade pode ter um componente genético também. Então nós temos aqui um fenótipo, quem sabe, de obesidade, nós sabemos que, quem sabe, o indivíduo pode ter um componente genético favorável ao desenvolvimento desse fenótipo de obesidade, e nós sabemos que lá do outro lado existem os fatores ambientais que podem intervir nessa questão da obesidade. E nós poderíamos então imaginar que o exercício físico seria um recurso não farmacológico utilizado na prevenção e na reabilitação de indivíduos obesos. Então
Então nós vamos, quem sabe, propor o seguinte: olha, vamos fazer uma intervenção nesse grupo de obesos com exercício físico no intuito de ver como que esse fenótipo vai responder aos fatores ambientais induzidos, nesse caso o exercício físico, né? E no final das contas, se nós pegarmos 10 indivíduos obesos extremamente semelhantes, posteriormente ao protocolo de treinamento físico que foi aplicado, interessantemente, aqueles indivíduos que eram obesos e com grau semelhante de obesidade, eles respondem de forma diferenciada à intervenção com exercícios físicos. O que significa... Bom, mas daí alguém perguntaria, se o protocolo foi igual para todos eles, por que ao final de 18 meses de exercício, uns deixaram de ser obesos, outros permaneceram obesos e outros ficaram ali no meio, no borderline, que a gente chama? A explicação para isso, por que existe essa variabilidade fenotípica, né, em resposta ao exercício físico, que vocês sabem muito bem disso. Eu estou utilizando o exemplo da obesidade, mas nós poderíamos ir, quem sabe, para a academia, né? Existem pessoas que vão para a academia com o intuito de ganhar massa muscular, hipertrofia muscular, e nem todo mundo responde da mesma forma. Ou seja, a variabilidade fenotípica é muito grande, a resposta diferenciada é muito grande. Onde estaria a explicação do porquê que indivíduos semelhantes respondem de forma diferente a um mesmo protocolo de exercícios físicos? Basicamente no componente genético. Nós temos diferenças no código genético que faz com que nós tenhamos uma resposta diferenciada, ou seja, é o que explica geneticamente a individualidade biológica de um indivíduo. E esse raciocínio que nós fizemos para a obesidade, ela é válida também para o mundo do esporte de alto rendimento, a partir do momento em que nós sabemos que nem todas as pessoas que se aventuram em se tornar um atleta chegam ao topo, chegam a ser um atleta de elite especificamente. Por quê? Porque existe uma bagagem genética diferenciada para isso. Então nós conhecemos muito bem, né, o que é um fenótipo de obesidade, o que é um fenótipo de hipertensão arterial, e nós já conhecemos bem o efeito do treinamento físico, o efeito do exercício físico, esses fenótipos, né, que nós chamamos de fisiopatológicos, tá certo? E também já é conhecido que indivíduos que conseguem se destacar no mundo do esporte de alto rendimento, eles têm, sim, um componente fisiológico diferenciado. Se eles geram mais força, potência muscular durante uma prova, alguma coisa de diferente existe na musculatura esquelética. Se eles têm mais resistência para provas de longa duração, alguma coisa existe num componente muscular respiratório que faz com que eles consigam se destacar, que eles sejam os outliers, que a gente chama, né? Bom, muito bem, sempre se soube disso, sempre se conheceu a individualidade biológica, mas nunca se teve a oportunidade de estudar isso olhando realmente para a biologia molecular. Nunca se teve, não. Recentemente estamos tendo essa possibilidade de enxergar todo esse cenário a partir de genes, a partir de leitura de código genético humano, tá? Então, uma coisa bastante interessante é o seguinte, veja bem, se um indivíduo ele tem uma possibilidade, uma maior propensão ao desenvolvimento de uma doença cardíaca, que essa doença cardíaca, quem sabe, ela é consequência de uma menor produção de uma enzima no nosso organismo. Muito bem, então a enzima seria a causa direta de uma doença cardíaca. Mas nós não podemos esquecer que enzimas, proteínas e hormônios, a origem de tudo isso está onde? No DNA. O DNA, nós consideramos o DNA uma estrutura única e exclusivamente informacional. O DNA existe um código, esse código é transcrito em uma molécula conhecida como RNA mensageiro, e o RNA mensageiro leva essa informação que ele retirou lá do DNA, de um gene específico,
lá para o citosol celular, entrega esse código para uma organela conhecida como ribossomo, e o ribossomo vai sintetizar uma proteína, um hormônio, especificamente nos moldes daquele código genético que ele recebeu. Ou seja, tudo que nós temos no nosso organismo, proteínas, enzimas e hormônios, são os responsáveis por fazer com que alguns tenham maior grau de hipertrofia muscular, ou por fazer com que outros tenham maior propensão de desenvolver um quadro de obesidade, um quadro de hipertensão arterial. Então, a fisiologia sempre estudou tudo lendo o quê? A informação que proteínas, enzimas e hormônios está nos dando. Certo? Por exemplo, como que você caracteriza um indivíduo com resistência à insulina ou diabético? Você faz a dosagem em sangue periférico do quê? Da glicemia do indivíduo, a quantidade, da osmolaridade da glicose no sangue. E hoje nós temos a possibilidade de não mais olhar para a casca do problema, e sim para a origem do problema, que é o DNA. Então, que isso fique bem claro, que isso daqui é o que nós chamamos de dogma central da biologia molecular. Se existe um sistema fisiológico funcionando em perfeito estado ou não, vocês podem ter certeza que por trás daquilo ali existe um código genético, de forma sincrônica, modulando aquela função fisiológica do organismo. Então, isso é bastante interessante, é algo que a gente não tem essa visão, o profissional de educação física não tem essa visão, porque o que a gente vê na graduação, infelizmente, para por aqui, na questão fisiológica da coisa, mas a realidade é essa. E hoje nós temos a possibilidade, com todo o desenvolvimento da biologia molecular, da genética, em estudar e compreender os sistemas fisiológicos humanos com base na análise genômica. Então, simplesmente para que vocês relembrem disso, em 2003, o genoma humano ele foi totalmente mapeado e sequenciado. Gastou-se 10 anos, foram 10 anos, 13 anos, para se pegar os 23 pares, isso de forma didática, tá, gente? Para se pegar os 23 pares de cromossomos, esticar e começar a ler o código genético de cabo a rabo. Adenina, citosina, timina, guanina, papapá. Em 13 anos isso foi feito, gastou-se milhões de dólares para isso, e descobriu-se que nos 23 pares de cromossomos que nós temos, se nós somarmos todas as letrinhas, são aproximadamente 3,1 bilhões de pares de letras, divididas em pequenos bloquinhos chamados de genes, e esses genes, se nós contarmos o número aproximado de genes que um ser humano tem, nós temos aproximadamente 25 mil genes. Tá? Então, olha só que coisa fantástica. Tudo aquilo que um dia foi dito e estudado, vamos estudar e vamos entender a fisiologia humana, porque a partir do conhecimento do que é o normal do estado fisiológico do organismo, nós podemos entender o que é um estado fisiopatológico. E, consequentemente, nós temos condição de oferecer para a indústria farmacêutica um mapa dizendo, olha, isso daqui caracteriza a doença, então vocês podem desenvolver um fármaco que seja capaz de atuar sobre esse estado fisiopatológico do indivíduo, trazendo ele novamente para um estado fisiológico. Fazendo uma analogia com nós, que somos muito mais espertos e não utilizamos o recurso farmacológico, utilizamos o recurso não farmacológico, atividade física, entender a fisiologia também é importante, para você saber o que é, por exemplo, um estado de um diabetes, como foi apresentado anteriormente, tá certo? E a partir disso, utilizar do recurso não farmacológico, exercício físico, para atuar sobre o estado fisiopatológico de diabetes, tentando trazer o indivíduo novamente para um estado fisiológico normal. Ok? No novo contexto, quando a genética está inserida, olha que coisa fantástica, hoje nós já não falamos mais dentro de um laboratório de genética, em fisiologia, em fisiopatologia e em farmacologia. Nós falamos em fisiologia genômica, fisiopatologia genômica e farmacogenômica.
E se nós trouxermos para o contexto do exercício físico, fisiologia genômica, fisiopatologia genômica e atleticogenômica. Nós temos hoje condição de estudar genes que se interagem com o exercício físico, fazendo com que alguns indivíduos realmente tenham maior grau de adaptabilidade ao treinamento físico ou não. Tá? Então, tudo mudou a partir da era genômica. Isso daqui é um exemplo de um único gene, só para vocês terem uma noção de como a facilidade que se encontra hoje dentro dos laboratórios de biologia molecular. Aonde que se encontra esse gene? É um gene conhecido, olha lá, o gene da eritropoetina, a eritropoetina é uma proteína produzida naturalmente no nosso organismo, lá nos rins, tá certo? Que ela é lançada na corrente sanguínea e estimula a medula óssea a produzir as células do sangue. É uma proteína. Quem produz essa proteína? Um gene. Onde que esse gene, qual que é o nome do gene? Gene da eritropoetina. Onde que esse gene se encontra? Cromossomo 19. Região braço Q, porque um cromossomo ele tem um centrômero, um braço menorzinho chamado P e um braço maior chamado Q, tá? E é localizado no braço Q e tem 7.138 pares de base. Então, se vocês forem na internet, isso daí já está lá. Para os 25 mil genes que compõem o genoma humano. Nós somos um livro de páginas abertas. Agora, a grande questão é interpretar o que cada uma dessas frases está querendo dizer para a gente. E é justamente nesse momento em que nós nos encontramos. Quanto tempo? Quanto tempo que eu tenho? 10 minutos? Então, veja bem. Vamos lá. Eu vou mostrar para vocês agora uma descoberta que nós fizemos em 2008, que essa descoberta foi o start, foi o início de toda a nossa linha de pesquisa que nós temos hoje lá no Instituto do Coração, destinada única e exclusivamente a compreender a relação entre genética e exercício físico. Tudo iniciou em 2008, quando nós resolvemos rastrear o genoma humano à procura de um gene que poderia modular uma função importante do coração em veias e artérias. E nós chegamos até um gene conhecido como gene da ENOS, gene da óxido nítrico sintase endotelial. É um gene que faz o quê? É um gene que é lido num RNA mensageiro, esse RNA mensageiro leva esse código até o ribossomo produz uma proteína conhecida como ENOS também, óxido nítrico sintase endotelial, e essa proteínazinha ela fica no interior dos vasos sanguíneos, constantemente produzindo uma moléculazinha conhecida como óxido nítrico. Aonde que se encontra esse gene? Esse gene se encontra no cromossomo 7, braço Q, loco 3536. E nós fizemos o quê? Retiramos uma amostra de sangue de 1.500 pacientes e lemos o código genético de cabo a rabo desse gene desses pacientes. E nessa brincadeirinha de ficar lendo o código genético, nós descobrimos que 8% daquela população que estava sendo estudada apresentava uma mutação genética, ou seja, a troca de uma guanina por uma timina na posição 894 da sequência de letrinhas desse gene. É isso que a gente fez. Ler código genético. Bom, e aí? O que significa isso? Bom, será que o fato de existir uma troca de uma letra, né, de uma base, na posição 894, isso daqui vai alterar a proteína, a funcionalidade da proteína, óxido nítrico sintase? E é isso que nós fomos testar. E nós descobrimos que, olha só que interessante, o fato de haver essa troca lá no DNA, quando a proteína é sintetizada, uma proteína todo mundo sabe que é uma sequência de aminoácidos, quando a proteína ela é sintetizada, na posição 298 da sequência de aminoácidos da proteína, que o normal é ter um glutamato, os indivíduos que apresentam o código mutante têm um aspartato, ou seja, um código genético mutante que altera a sequência de aminoácidos da proteína. Aí veio a seguinte pergunta: será que o simples fato de existir um aminoácido trocado na proteína, será que essa proteína funciona
mais ou funciona menos ou não apresenta alteração nenhuma. E nós fomos estudar isso e descobrimos o seguinte: essa enzima, essa proteína óxido nítrico sintase, ela é responsável em produzir aquela molécula chamada de óxido nítrico, que o óxido nítrico é o principal vasodilatador. Então, quando nós fazemos exercício físico, está todo mundo sentado, parado. Se todo mundo aqui levantar e for fazer uma atividade física, contrações, ciclos de contração e relaxamento muscular, existe uma necessidade de um aporte de sangue maior para aquela região que está sendo exercitada. Isso é fisiológico, né? Ou seja, como que chega esse aporte de sangue maior na musculatura exercitada? Um dos mecanismos é a vasodilatação. Ok? Resposta fisiológica natural do organismo. E o que acontece? Durante o exercício físico, um grupo de pesquisadores, né, lá da Mayo Clinic dos Estados Unidos, descobriu que durante o exercício físico, aquela enzima óxido nítrico sintase, ela trabalha mais, produz mais óxido nítrico e, consequentemente, como esse óxido nítrico é uma molécula que causa vasodilatação, consequentemente, durante o exercício físico, o calibre das artérias que entremeiam a musculatura que está sendo exercitada aumenta. Então, eles descobriram isso na década de 80. Aí, na sequência, em 2008, nós conseguimos identificar aquela mutaçãozinha genética, né, que altera a sequência de aminoácidos da proteína. E olha só que interessante. Quando nós fomos testar naqueles indivíduos que apresentavam o código genético mutante, durante o exercício físico, o quanto que as artérias que entremeiavam a musculatura esquelética exercitada vasodilatava, olha que coisa fantástica, nós conseguimos identificar que durante o exercício físico, indivíduos que apresentam o código genético mutante não vasodilatam em resposta ao estímulo estressor do treinamento físico. Ou seja, uma mutação genética lá no DNA que altera a sequência de aminoácidos da enzima óxido nítrico sintase e faz com que essa enzima seja deficiente na produção do óxido nítrico durante o exercício físico. Então, essa foi a primeira caracterização que nós fizemos de um único gene dentre os 25 mil genes que compõem o genoma humano e que nos deu a possibilidade de avançar de forma expressiva no contexto dos estudos da genômica. Hoje, 5 anos mais tarde a essa descoberta, nós não estudamos mais única e exclusivamente um gene. Hoje nós temos tecnologia suficiente, e essa tecnologia é um chip de DNA. Eu até trouxe 2 aqui, se alguém tiver curiosidade. Para quem nunca viu um chip, deixa passando aí, depois eu explico como é que funciona o chip. Oi? E a gente, a partir desse momento, conseguimos, portanto, estudar o genoma humano completinho. O que significa isso? Nós retiramos uma amostra de sangue de um paciente qualquer, extraímos o DNA do sangue desse paciente e colocamos o DNA dentro desse chip. Esse chip, existe uma sonda específica para cada um dos 25 mil genes que compõem o genoma humano. Então, quando você põe o DNA lá dentro, tem um soldadinho procurando um gene específico daquele genoma que foi introduzido lá dentro. E ele encontra o gene. Tá? Então, veja bem que interessante. É um pouco complexo de entender isso daqui, mas só para que vocês tenham ideia de como é fantástica a relação entre genética e exercício físico. Isso aqui é um heat map, que a gente chama. Esse chip, ele faz a leitura da velocidade de funcionamento dos genes no organismo. Então, ele lê lá assim, olha, esse gene aqui, ele está produzindo 30 proteínas por segundo. Aquele outro gene ali está produzindo 50 proteínas por segundo. E ele lança para a gente o chip depois, cada pontinho desses que vocês estão vendo aqui, corresponde a um gene especificamente.
Então, esse gene aqui, ó, bem verdinho, é um gene, quanto mais verde, mais baixa é a velocidade de transcrição do gene. Menos proteína ele produz num determinado intervalo de tempo. Quanto mais vermelho, maior é a velocidade de transcrição do gene. E olha só que interessante, aqui em cima vocês estão vendo umas letrinhas, né? Esse indivíduo aqui, ó, esse primeiro aqui, ele é o indivíduo número 1, e ele foi um indivíduo que foi estudado por nós no estado sedentário. Então, quando ele era sedentário, nós retiramos uma amostra de sangue dele e lemos o genoma humano dele por completo. Esse indivíduo nós colocamos ele para treinar, fazer exercícios físicos programados de forma extremamente rigorosa durante 18 semanas e posteriormente a 18 semanas de treinamento físico, nós retiramos uma nova amostra de sangue dele e lemos o genoma humano dele inteirinho novamente, para entender se o estresse induzido pelo exercício físico no indivíduo sedentário consegue modular a velocidade de funcionamento dos genes no organismo. E olha que coisa fantástica. Então nós temos 13 indivíduos no estado sedentário e depois eles todos novamente no estado treinado, depois de 18 semanas de treinamento físico. Então aqui, ó, indivíduo 1, indivíduo 2, indivíduo 3, indivíduo 4, até o 13. Depois começa a repetir novamente, 1, 2, 3, até o 13, ou seja, na metade, nessa metade para cá, sedentário, e depois no estado treinado. Cada uma dessas linhazinhas aqui, ó, cada linha dessa corresponde a um gene. E aqui nós temos 121 linhas. Então aqui esse é um heatmap para 121 genes. E olha só que coisa fantástica. Esse grupo de genes aqui, ó, que vocês estão vendo nesse primeiro quadrante, em que a maioria está verde, são genes que quando nós somos sedentários, quando nós nos encontramos no estado sedentário, são genes que trabalham bem lentamente no organismo. E quando nós passamos do estado sedentário para um estado treinado, esses genes, observe que eles passam a ficar no estado vermelho, ou seja, a velocidade de transcrição dos genes aumenta. Aqui embaixo é um outro grupo de genes que quando nós nos encontramos no estado sedentário, eles trabalham muito rápido. E quando nós passamos de um estado sedentário para um estado treinado, a velocidade de transcrição dos genes diminui. Nessa brincadeira de ficar lendo o código genético humano e comparando a velocidade de funcionamento dos genes no estado sedentário e no estado treinado, nós conseguimos recentemente caracterizar o que é chamado de assinatura molecular do exercício físico. Ou seja, sempre se soube, sempre foi possível mensurar o efeito do exercício físico na obesidade. Como? Percentual de gordura. Na hipertensão, como? Mensurando a PA. No diabetes, como? Mensurando a glicose circulante. E agora, mensurando como que o exercício físico provoca os genes e modula a velocidade de transcrição do genoma humano por completo. Nessa brincadeira, nós recentemente conseguimos identificar que 2.445 genes, daquele universo dos 25 mil genes que nós temos, são genes que quando se faz o exercício físico, são genes que alteram a sua velocidade de transcrição. E são esses 2.445 genes que são os responsáveis por todas as adaptações fisiológicas que o organismo sofre. Resumindo, nós estamos conseguindo enxergar o exercício físico não mais com base na análise superficial do que nós podemos observar, e sim a partir de uma análise genética, uma análise molecular. A importância disso é enorme, porque se nós temos condição de caracterizar
o genoma humano de um único indivíduo no estado sedentário, nós podemos futuramente, num futuro bem próximo, nós poderemos predizer, antes do indivíduo começar a fazer o exercício físico, quanto que o organismo dele vai ser capaz de se adaptar àquele exercício, àquele treinamento. E nós poderíamos, quem sabe, chegar ao seguinte prognóstico que se faz anteriormente. Prognóstico molecular. Veja, é que tem um outro nome mais interessante que eu queria lembrar e fugiu agora, daqui a pouco eu lembro. Olha, você é um indivíduo hipertenso. Nós sabemos que exercício físico reverte um quadro de hipertensão, mas não para todas as pessoas. Então, de acordo com o seu genoma, você é um indivíduo que, tudo bem, só o exercício físico vai ser capaz de reverter o seu quadro de hipertensão. Você não. Você já pode iniciar o exercício físico associado a uma terapia medicamentosa, porque o seu genoma já está dizendo para a gente que você é resistente somente ao exercício físico. Certo? Então, esse é o futuro do mundo do exercício físico, da atividade física e da nossa profissão, né? Quando a genética realmente conseguir entrar em cena e conseguir predizer, essa era a palavra que eu queria falar, predizer o quão responsivo um indivíduo vai ser ao exercício, ao treinamento físico. Esses resultados foram o que nos levou a ter a condição de participar do Prêmio Jovem Cientista no ano passado, que naquele ano, no ano passado, o CNPq deliberou como tema inovação tecnológica nos esportes. Tudo que fosse relacionado à inovação, né, nos esportes poderia participar desse prêmio. E foi o que nós fizemos. E uma coisa muito interessante era o seguinte, nas normas do prêmio, estava muito bem claro lá, o resultado dessas pesquisas, que pode trazer um benefício para o mundo do esporte de alto rendimento, ele tem que obrigatoriamente servir para algo do bem para a população também. E esses resultados, quando nós caracterizamos uma assinatura molecular do exercício, genes que são modulados em resposta ao exercício físico, isso serve tanto para o mundo do esporte de alto rendimento, quanto para o mundo da prevenção e reabilitação de doenças. Então, esses resultados que eu mostrei para vocês anteriormente, caiu direitinho nisso daí e nos deu a oportunidade de, graças a Deus, trazer mais uma contribuição para o mundo da educação física. Fomos aí os ganhadores. Eu não digo que o prêmio é meu, não sou só eu que trabalho nisso, eu sou o coordenador dessa linha de pesquisa e nós temos aproximadamente 15 pessoas, 15 pesquisadores se dedicando aos estudos da relação entre genômica e exercício. Eu fui simplesmente o encarregado de conduzir as coisas, mas por trás disso daí existe toda uma equipe e uma equipe que merece reconhecimento. Tá? E aproveitando esse momento em que eu estou no meio de pessoas que são como eu, né, esse prêmio ele vai ser sempre dedicado à educação física, tá certo? Pelo fato de ter sido trazido por nós que somos pesquisadores, e desses 15 pesquisadores envolvidos nessa nossa linha de pesquisa, 13 são profissionais de educação física, tá certo? Então, mais um mérito para a gente e esperamos continuar contribuindo de forma expressiva para cada vez mais tornar a nossa profissão valorizada e melhorar um pouquinho como as pessoas nos enxergam, tá bom? Então, isso é uma função de vocês também. Não estou dizendo para vocês, não quero deixar aqui para vocês a mensagem de que para ser um bom profissional de educação física tem que ser pesquisador. Não é isso não. Para ser um bom profissional de educação física tem que fazer bem feito aquilo que se propôs a fazer, seja na escola, seja dentro da academia, seja dentro de um laboratório de pesquisa. Né? Então, é essa mensagem que eu deixo e agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Chegou perguntas aí, senhor?